Olá, doutores. Muito bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre antibióticos. Bom, a cavidade oral costuma ser um local suscetível ao crescimento de micro-organismos, sendo assim mais vulnerável a infecções bacterianas. Os antibióticos devem e são utilizados para esse tipo de tratamento. Os antibióticos são substâncias químicas obtidas a partir de micro-organismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm como objetivo inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos ou destruí-los. Os antibióticos podem ser classificados baseado em critério distinto. Os principais são a ação biológica, o espectro de ação e o mecanismo de ação. Em relação à ação biológica, os antibióticos se subdividem em bactericidas, quando capazes de determinar a morte dos micro-organismos sensíveis, e os bacteriostáticos, quando inibem o crescimento e a multiplicação dos micro-organismos sensíveis, porém sem destruí-los. Já o espectro de ação está ligada à eficácia terapêutica contra determinadas espécies de micro-organismos e se subdividem em a ação principal contra bactérias gram-positivas, a ação principal contra bactérias gram-negativas, a ação similar contra bactérias gram-positivas e negativas, a ação contra bactérias anaeróbicas, a ação contra espiroquetas e a ação contra fungos e contra outros micro-organismos. O mecanismo de ação dos antibióticos ainda não é totalmente compreendido, pois o antibiótico perfeito seria aquele que agisse no patógeno sem causar danos ao hospedeiro, sendo assim com máxima toxicidade seletiva, que está relacionada às diferenças de estrutura e função que bactérias apresentam quanto aos mamíferos, como presença de parede celular, ausência de mitocôndrias e etc. Em relação aos antibióticos de uso odontológico, são subdivididos em 3 grupos: os que atuam na parede celular, os que atuam na síntese de proteína ou os que atuam na síntese de ácidos nucleicos. Antibióticos que atuam na síntese das proteínas. Essa ação pode ser de duas formas: pela interferência na tradução da informação genética e pela formação de proteínas defeituosas. Faz parte do primeiro grupo as tetaciclinas, os macrolídeos e os alídeos. Os aminoglicídios pertencem ao segundo grupo, que praticamente não são empregados na clínica odontológica. Antibióticos que atuam na parede celular. A parede celular reforça a membrana citoplasmática bacteriana. Tem função de proteger da forma célula. A parede não é encontrada em células de mamífero, é exclusiva da bactéria. A toxicidade seletiva dos antibióticos que inibem a síntese da parede celular é grande, como é o caso da penicilina e das cefaloporinas, que atuam apenas em bloquear uma nova síntese. Antibióticos concentração dependentes e tempo dependentes. Outra maneira de classificar os antibióticos se baseia na dependência da sua concentração no local da infecção ou no tempo de tratamento. Por tais critérios, existem 2 classes de antibióticos chamados de concentração dependentes ou tempo dependentes. Os antibióticos concentração dependentes têm sua eficácia aumentada quanto a sua concentração no local aumenta, sofrendo pouca influência do tempo em qual permanecem no sangue ou nos tecidos. Em contrapartida, os antibióticos tempo-dependentes têm efeito máximo quando atingem sua concentração 4 vezes maior do que a CIM no sangue ou nos tecidos, o que demanda o tempo. O aumento da sua concentração, portanto, não aumenta sua eficácia. O clavulanato de potássio ou ácido clavulânico é outro fármaco que age inibindo as ações das beta-lactamases, que são enzimas responsáveis pela perda de ação de algumas classes de antibióticos. Sendo assim, ele acaba funcionando como agente protetor do antibiótico, protegendo do ataque da bactéria resistente.
Trata-se também de uma associação medicamentosa que propicia uma ação combinada para combater bactérias patogênicas. Normalmente, ela é produzida juntamente com a amoxicilina e é muito utilizada em tratamentos de infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções de pele e de mucosa, sobretudo por celulite e abscesso dentário grave. Antibióticos de uso odontológico. A penicilina e a cefalosporina é utilizada na prevenção de bacteremia, associado a procedimento como extodontia. Quase todas as infecções de origem odontogênicas podem ser tratadas com penicilina. É o antibiótico prescrito com maior frequência para tratamento de necrose pulpar. Há casos de limitações. Nesse caso, o antibiótico apropriado deve ser derivado de penicilina, como a cefalosporina, que são bactericidas utilizados em quimioterapia odontogênicas. As penicilinas são a primeira escolha para o tratamento das infecções bucais e bacterianas. A penicilina V e a amoxicilina ainda são bastante eficazes contra cocos aeróbicos gram-positivos e bacilos anaeróbios gram-negativos, isolado das infecções de origem endodôntica ou periodontal. Atualmente se dá preferência à amoxicilina por sua melhor e mais rápida absorção, mesmo na presença de alimentos, e por manter níveis sanguíneos um pouco mais prolongados que permitem aumentar o intervalo entre as doses de 8 a 12 horas, de acordo com a preparação. Já a cefalosporina não deve ser considerada como a primeira escolha no tratamento das infecções odontológicas em nível ambulatorial, apesar de apresentarem um aspecto de ação biológica ligeiramente maior do que as penicilinas. O mesmo não coincide com as bactérias predominantemente isoladas na maioria das infecções bucais. São reservadas para profilaxia cirúrgica em cirurgia ortognática ou para o tratamento de infecções graves na região da cabeça e pescoço, em ambiente hospitalar. Já o ácido clavilânico, utilizado farmaceuticamente na sua forma de sal de potássio, chamado de clavunato de potássio, é um fármaco que age inibindo a ação das beta-lactamases, que são enzimas responsáveis pela perda de ação de alguma classe de antibióticos. A associação com a amoxicilina não deve ser uma prática comum em odontologia, devendo-se reservar seu uso para aquelas infecções que não respondem clinicamente com as penicilinas. Fatores que interferem na terapia antibiótica. A difusão dos fármacos no sítio da infecção. É uma facilidade pela qual penetram no sítio de ação, que vai dependendo da sua constante de dissociação e lipossolubilidade, como também do pH dos tecidos circunvizinhos. Essa propriedade explica a maior eficácia dos agentes lipofílicos contra os micro-organismos intracelulares, que residem dentro dos leucócitos e dos macrófagos, como é o caso, por exemplo, da chamídia e do toxoplasma, de maior importância para a área medical. Já o grau de ligação das proteínas plasmáticas são os antibióticos livres para difundir-se através das paredes capilares sanguíneas e outras barreiras tissulares, para exercer uma ação contra as bactérias somente se estiverem ligadas proteínas plasmáticas, a albumina. O tamanho do inóculo é a perda da eficácia nos antibióticos contra produções densas de bactérias, chamado efeito inóculo. Pode afetar de forma significativa a habilidade de medicamentos em penetrar no centro da infecção. Uma grande massa bacteriana resulta em diminuição da velocidade de reprodução, menor atividade fagocitária, aumento da atividade das bactalamases e da produção de glicocálise, que é a reprodução do pH. As proporções da área vascular, o volume da infecção, a concentração dos antibióticos no local da infecção depende muito da proporção da área do leito vascular em relação ao volume do compartimento tecidual onde se dá a infecção e que será suprido pelo medicamento. Essas áreas altamente vascularizadas e de baixo volume infeccioso, como se observa nos processos inflamatórios, com mínima formação de pus, mas com a presença de inchaço, edema
E as concentrações teciduais dos antibióticos são os excessos para os beta-lactímicos, podem ser similares às encontradas no sangue. Bom, ainda falando sobre os fatores que interferem na terapia antibiótica, ou seja, as causas de insucessos de antibiótico-terapia. A razão mais comum da falha de antibiótico-terapia em odontologia é atribuída à falha de irradiação da fonte de infecção. Os fatores podem estar relacionados ao insucesso da terapia antibiótica. São elas, por exemplo, a escolha inapropriada de fármaco, ou seja, os micro-organismos não são suscetíveis, falha no cálculo de dosagem, proporcionados à concentração sanguínea muito baixas, emergências de micro-organismos resistentes, a resistência às infecções diminuída, a falta de adesão ao tratamento, infecção com taxa de crescimento bacteriano muito baixa, também são uma delas, e entre outros fatores. Diferentemente da antibiótico-terapia, a profilaxia antibiótica consiste no uso de antibióticos em pacientes que não apresentam evidências de infecção, com o intuito de prevenir a colonização de bactérias e suas complicações no período pós-operatório. O uso profilático de antibióticos em odontologia pode ser instituído com o objetivo de prevenir infecções na própria região operada, profilaxia cirúrgica ou na prevenção de infecções à distância em pacientes suscetíveis. Profilaxia cirúrgica. Ainda não há muita controvérsia de infecções que possam ocorrer na região operada, como no caso de cirurgia de terceiros molares inclusos, nas cirurgias periodontais. Profilaxia de infecções à distância. Parece ser consensual em pacientes que apresentam certas condições de risco, por ocasião de intervenções odontológicas que causam bacteremia transitória. Considera-se que o uso de antibióticos na profilaxia de infecções das feridas cirúrgicas parece ser efetivo, com razoável relação de risco-benefício. Obrigado por assistir até aqui. Espero ter ajudado em algo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!